Tá, senhores, o meio conservador online está vivendo uma espécie de dilema. Se por um lado as suas porta-vozes pregam uma vida de dona de casa, ou pelo menos de reavivar o espírito de que a mulher deve ser livre para sentir-se realizada como dona de casa, por um outro lado, a maioria esmagadora dessas mulheres que falam como as mulheres devem ser, ou seja, dona de casa, trabalham. Ou seja, são mulheres influenciadoras que têm empresa, são políticas, enfim, monetizam o seu estilo de vida de dona do lar, aquele tipo de coisa. Então fica aquele contrassenso, a audiência fica um pouco perdida. E muitas mulheres mandam caixas de perguntas questionando. Ué, você falou no seu livro, no seu podcast, no seu comentário, postagem, que as mulheres deveriam ficar em casa para me prover. Mas você está aí, trabalhando, liderando, comandando outros homens. Como é que funciona isso então na sua cabeça? Muitas então começaram a relativizar um pouco a questão do dona de casa, do modo conservador de prover. Que na verdade não é bem assim, seria mais uma questão de prioridade. Eu posso trabalhar, mas não posso permitir que outras áreas da minha vida, como família, filhos e marido, sejam substituídas pelo trabalho. Então é uma questão mais de hierarquia do que de bifurcação. Eu vou entrar nesse assunto aqui porque a Ana Caroline Campagnolo acabou falando um pouco sobre isso, respondendo num post sobre esse assunto. Já trouxe aqui, inclusive, um ou outro vídeo dela concordando com a posição dela quando ela cita os livros da Esther Vilar, uma feminista nos anos 70 e 80 que bateu de frente com a segunda onda do feminismo. E agora aqui está ela novamente falando sobre as mulheres carreiristas. Vamos conversar e trocar uma ideia franca sobre esse assunto. A mulher pode trabalhar? Ana, o seu livro fala sobre mulheres carreiristas. Você é carreirista? Olha só, eu já discuti esse assunto muitas vezes com muita gente, por causa de interpretações simplórias sobre esse assunto, sobre esse capítulo do meu livro, que eu resolvi gravar um vídeo resposta para deixar aqui público. A polêmica chegou aqui no meu perfil, na caixinha de perguntas, depois que o pastor Mocelin publicou um vídeo sobre um artigo que está aqui na página 97 do meu livro. O que é uma mulher carreirista? É aquela que prioriza o trabalho em detrimento do casamento. É uma questão de escala de valores. Então, é possível você ser uma mulher carreirista, perseguir o sucesso a vida toda e nunca obter o sucesso. E ser, sei lá, uma pessoa que fracassou. Assim como também é possível você se tornar uma mulher muito bem-sucedida, que chegou no topo, que teve todo o sucesso, sem ter colocado o seu coração em coisas egoístas ou ambiciosas. Então, para radicalizar esse assunto, para ver se fica bem claro, e para desfazer esse mito de que a mulher conservadora precisa ser uma boneca de porcelana bancada pelo marido, eu vou citar o caso de um casal considerado santo pela Igreja Católica. Eu não sou católica, mas eu vou citar esse caso. Os pais de Santa Teresinha se chamavam Luís e Zélia. Eles foram canonizados, então eles são considerados santos, são considerados um modelo de vida. Pois bem, São Luís era um relojoeiro e a Santa Zélia era uma rendeira. Bem divididinho, um tinha um trabalho bem masculino, outro tinha um trabalho bem feminino. Acontece que o negócio de Santa Zélia começou a dar muito mais dinheiro, muito mais renda, começou a dar certo. Então o que São Luís fez? Ele fechou a sua própria loja e passou a administrar a empresa da esposa. Isso mesmo, ele virou sócio da esposa numa empresa de rendeiras. O padre Piá escreveu um livro sobre esse casal, sobre a família e tal, e registrou que a Zélia muitas vezes reclamava de se sentir uma escrava de tanto trabalhar. Ele disse que ela reclamava que quando ela tinha muita encomenda, ela ficava cansada, e quando ela não tinha muita encomenda, ela ficava preocupada, ansiosa por causa das muitas funcionárias que ela tinha contratado. Olha só, alguém aqui vai dizer pra mim que São Luís não era homem o suficiente? Vai dizer que Santa Zélia não era feminina o suficiente? Vai dizer que Santa Zélia estava vivendo no polo masculino ou que ela era egoísta, materialista? Olha, eu me pronuncio muito pouco sobre isso, sobre os conteúdos antifeministas e outras mulheres, porque eu entendo que deve existir uma unidade entre nós por uma causa maior, pelo bem maior. Mas fazer uma caricatura da mulher conservadora não é uma coisa que vai funcionar e que vai ajudar o movimento antifeminista. Eu quero que as feministas se danem. Pra mim, elas não são exemplo de nada, não servem pra nada. Não leio biografias, a não ser que seja uma feminista importante, eu não leio. Pra mim, elas não servem. Eu leio biografias de pessoas que realmente são decentes e têm algo a contribuir. E, além disso, também eu leio o Evangelho. É isso. Bom, a Santa Zélia, ela trabalhava pra caramba. Ela ganhava dinheiro mesmo. O marido virou sócio dela. E mesmo assim, trabalhando tanto,
em outra coisa além de educar a filha, eles educaram uma filha santa, considerada santa. Eu não sou católico, talvez você também não seja, mas a vida de pessoas como Luiz, Zélia, como Santa Teresinha é uma vida que demonstra uma vontade de agradar a Deus com o coração e uma coisa boa. Por acaso, as blogueiras que estão aí ditando regras sobre o que uma mulher deve ou não deve fazer são melhores que Santa Zélia? Olha, vou dar uns exemplos da Bíblia. Sulamita trabalhava, aquela por quem Salomão se apaixonou. Raquel, quando encontrou com Jacó, pastoreava ovelhas. Por exemplo, a rainha Isabel de Castela, considerada a rainha católica. Ela também, será que não era feminina o suficiente? A mulher de Provérbios trabalhava. Tem uma outra coisa interessante. As donas de casa e as mães educadoras que você conhece hoje, que você vê até sendo influenciadoras, elas estão usando o trabalho de outras mulheres que trabalham fora de casa. E vou falar um negócio para os senhores. Eu concordo integralmente com a Ana, justamente porque eu já falei aqui em diversos vídeos que não trabalhar sempre foi um privilégio. A mulher comum sempre trabalhou, por motivos diversos, compor renda e etc. Esse lance da mulher aburguesada que vive de tarefas unicamente domésticas, isso quando não terceiriza para uma diarista ou algo assim, é um fenômeno extremamente moderno. A mulher de baixa renda sempre contribuiu de alguma maneira para a renda de casa. Simples assim. E quem diz isso não sou eu. Eu recebi, já tem alguns meses já, o livro, né, O Sexo Privilegiado, que inclusive fiz já aula dentro do nosso espaço, certo? De membros do conselho. Resenhei esse livro inteiro em lives especiais. Do Martin Van Creveld. Recebi pela editora, foi o lançamento. Inclusive foi a Ana que colocou o prefácio aqui desse livro, então eu agradeço a Vide Editorial pela reimpressão muito boa desse livro aqui. E ele comenta basicamente o seguinte: não havia essa opressão sistêmica no mundo antigo em relação às mulheres de não poder fazer tarefas básicas e ter vida pública. O que acontecia era que o ambiente externo não era como hoje, com uma cabine de polícia a cada esquina, policiamento aqui e ali, telefone, ar-condicionado e etc. Então não havia essa seguridade. Então era privado a mulher de certos trabalhos, mas muitas faziam trabalhos públicos sim, e contribuíam sim para a renda da família. É claro que no começo do movimento conservador online, que foi lá para 2015, 2016, para ganhar território, muitas mulheres conservadoras extremizavam, dizendo que a mulher não tinha que trabalhar, colocar o peso completamente do marido em relação a finanças, etc., como se essa fosse a realidade possível da maioria das mulheres, o que não é. Mas com o tempo começou-se a relativizar isso, porque a teoria tem que se adequar à realidade, e ponto final. Então o que a Ana está fazendo, e algumas outras blogueiras conservadoras também estão fazendo, é começar a reavaliar alguns pontos que no começo extremizavam, entendendo que a realidade prática não é exatamente preto no branco, e que o homem e a mulher têm hoje que crescer junto para formar família, e que tudo bem trabalhar se for em prol da família. É uma questão de prioridade, pelo amor de Deus. Mas assim, colocar isso em alguns ambientes fazem com que, inclusive, muitas mulheres ditas conservadoras, e aqui eu tenho que começar a colocar agora o outro lado também, certo? Começam a diminuir o homem, a masculinidade de quem não consegue prover, com a média salarial do Brasil de hoje, uma família inteira. E ainda pagar os luxos de viagem, etc. Aquela vida de blogueira instagramável, pelo amor de Deus. E é justamente essa galera que fala que tem que ter muitos filhos, criticando a queda geral da taxa de natalidade. Ué, mas se você coloca nos homens um critério de seleção tão absurdo quanto ter que fazer renda só para depois poder pensar em casar ou ter uma família, é uma contradição. Resumindo aqui, se só homens que têm poder aquisitivo o suficiente para bancar uma família são aqueles que devem ser selecionados para casar e ter filhos, a sua teoria está reforçando uma queda de natalidade, porque o homem e a mulher comum nunca chegariam nesse patamar para começar a ter filhos e pensar em construir família. Então sempre que vier algum influenciador, empresário, conservador, de grande nome, ou até mesmo alguma blogueira conservadora botar o dedo na cara de um homem e falar sobre isso, eu vou estar sempre contrapondo a esse tipo de narrativa artificial que não diz da realidade. Na verdade, está divorciada completamente da realidade. Então, senhores, vamos falar um pouco de famílias reais, de possibilidades reais, e não desse mundo mais cor-de-rosa e fantasioso de Pinterest e Instagram de blogueiros conservadores, porque senão, simplesmente vocês vão acabar se tornando aquilo que tanto criticam. Pessoas extremamente insuportáveis
e chatas. E entre uma feminista e uma conservadora dessas, a 80 km por hora, quem sobrevive? Nenhuma das duas. Eu torço pela briga. Bem, senhores, gostaram da mensagem? Compartilhe, talvez desperte alguém para um senso mais realista e cru da realidade, sem deixar de mirar nas coisas que são eternas, é claro. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.